Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com você. Boa noite a todos que estão aí ligadinhos através das redes sociais. O Breno já deu as boas-vindas, eu também vou reforçar essas boas-vindas. Sejam todos muito abençoados através da palavra de Deus. Bem como o hino já deu um spoiler, né? Como vai ser a nossa reflexão nessa noite. Então, nós vamos falar sobre oração. E o tema de hoje é questão de confiança. Você não pede algo para alguém se você não confiar nessa pessoa, se você não conhecer essa pessoa, não é verdade? Quando a gente vai pedir um favor, se eu vou pedir um favor para a Andréia, é porque eu tenho uma intimidade com ela. É porque eu tenho um relacionamento com a Andréia, né? E eu tenho confiança de que eu posso pedir. Tem até um ditado que diz, né? Bom, não você já tem. Se você tiver o sim, você está no lucro. Mas com Deus não é assim. Com Deus a gente pode ter plena confiança de que a gente vai pedir de acordo com a vontade dele e ele vai nos responder no tempo dele. É sobre isso que a gente vai refletir nessa noite. Se você orasse por 1000 anos, suas orações não o tornariam mais aceitável a Deus do que quando você orou pela primeira vez. Por isso, fazemos bem em lembrar que nossas preces são respondidas pelo que fazemos, não são respondidas pelo que fazemos, nem por quem somos, mas por quem Deus é. É assim que Deus responde, não é pelo que eu sou. Não importa se eu tenho uma posição social elevada, ou se eu sou bem carente, não importa. Não é? Deus atende pelo que Ele é. E Deus é bom. E Deus quer nosso bem. Mas esse é o testemunho consistente encontrado em toda a Escritura. Da pessoa de Deus, de quem Deus é. Deus responde ao nosso pedido de perdão e orientação por causa do seu nome, porque Ele é Deus. Não é? E a gente sabe que Deus é amor. E é por isso que ele responde ao nosso pedido de perdão, quando a gente pede perdão, e também por causa do nome dele. Vamos conferir isso lá no livro de Salmos, no capítulo 31 e verso 3. Salmos. Capítulo 31 e o verso 3. Diz assim: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tu, Deus, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Mais um texto, Salmo 109 e o verso 21. Está na tela, né, Andréia? Mas tu, Senhor, Deus, age por mim por amor do teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Esse é o Deus que eu e você conhecemos. Mais um texto, Jeremias, capítulo 14 e o verso 7. Jeremias 14, verso 7. Que diz aí? Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Então, Deus, ele se agrada em nos atender. Embora a gente seja rebelde, seja desobediente a Ele, mas Deus tem prazer em nos atender. O nome de Deus tem poder. A Bíblia nos diz que se pedirmos a Deus algo para comer, Ele não nos dará um escorpião venenoso,
pois se agrada de nos dar coisas muito melhores. Vamos ver isso lá em Lucas, capítulo 11, o verso 11, 12 e 13. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Nós, seres humanos, falhos, fracos, pecadores, nós queremos dar o melhor para o nosso filho, não é? E Deus nos dará coisa melhor ainda do que aquilo que pedimos. Deus se alegra quando o invocamos pela oração. Ele ouve nossas preces devido à sua bondade, fidelidade e amor, não pelas nossas qualidades. Mesmo se orarmos em todo momento de nossa vida, não poderíamos orar o suficiente para merecer a aceitação de Deus. Então, não é pela minha oração que Deus me atende, mas é pelo amor que Ele tem por mim, que tem por você, por Ele ser fiel ao que Ele é. É por isso que Ele nos atende. O fato preocupante é que nossa condição humana é muito mais desastrosa e egocêntrica do que pensamos. Mas tem uma boa notícia. Sabe qual é? É que a graça de Deus é ainda mais surpreendente do que podemos imaginar. Então, não importa qual seja a nossa condição, ela pode ser egocêntrica. E é mesmo. Nós somos egocêntricos, sim. A gente está sempre pensando na gente. Mesmo quando a gente pede algo para alguém, a gente está pensando na gente. A gente é egocêntrico, sim. Mas a graça de Deus é ainda muito maior do que essa nossa condição humana. Isso se aplica também às nossas orações. É a graça de Deus que permeia o nosso desejo de responder às nossas orações e às nossas necessidades. Então, devemos nos conscientizar de que muitos dos nossos apelos a Deus em oração são por razões egoístas. Posso orar pelo sucesso da causa de Deus, porque também estou desempenhando um papel importante nela. Posso orar para que a vida de alguém seja poupada, porque não gosto de viver sozinho. Posso orar pela conversão de alguém, porque então minha vida será mais fácil. E posso pedir a Deus coisas específicas, porque me acostumei a certo padrão de vida e não me conformo com menos. E aí a lista pode continuar. Então veja que aqui tudo tem o meu eu. Mesmo quando eu peço por alguém, mas o meu eu está em primeiro lugar. Infelizmente, o pecado nos leva a nos inserirmos no centro do mundo, do nosso mundo, fazendo com que a vida e muitas de nossas orações sejam sobre nós mesmos. Em nosso egocentrismo, somos movidos pelos nossos desejos. É por aquilo que a gente quer, que a gente acha que é bom para a gente, ou que é melhor para a gente. Então, isso inclui nossas necessidades perceptivas, nossos sentimentos, e por sermos egocêntricos, tendemos a marcar pontos como em um placar, comparando-nos com os outros, o que leva a uma vida de descontentamento e inveja. Isso é muito perigoso, não é verdade? Isso é muito perigoso, a gente ter essa condição de egocêntrica, a gente leva a um perigo assim na nossa vida e também a gente pode destruir outras pessoas. A gente pode se destruir, não é? Nosso caráter, e também destruir a vida de outras pessoas.
Mas a oração que agrada a Deus não é aquela que apenas pede coisas. Nenhum relacionamento saudável funciona dessa forma. Da forma só de pedir, pedir. Não, só vou pedir, 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 porque Deus diz que é para mim pedir, não é? Ele diz que é para mim bater, que a porta vai se abrir, então eu vou pedir, pedir, pedir. Mas não é só isso, não é esse tipo de oração que agrada a Deus. Nenhum relacionamento saudável funciona dessa forma, nem mesmo na amizade. Nem mesmo uma amizade, um relacionamento entre nós e outras pessoas funciona se eu chegar para o Breno e falar: Breno, me empresta seu celular. Breno, me empresta o seu carro. Breno, me empresta o seu carregador de celular. Me empresta seu livro. Me empresta, me empresta. Não funciona assim. Vai chegar uma hora que o Breno vai falar: não, chega. Você só pede, pede, pede. Não que Deus vá negar, vai dizer não para a gente em alguma questão, né, em alguma oração. A oração a oração na qual Deus se deleita, que Deus tem prazer, está centralizada nele. Deus é o ponto principal da nossa oração. Tem que ser assim, né? Porque temos prazer em nos lembrar quem Ele é e temos fé no que Ele pode fazer. Então, a nossa oração deve ser centralizada na pessoa de Deus, não em nós, no nosso egocentrismo. Deus ama doar. Veja só, é surpreendente e um mistério da graça de Deus que Ele ouve o melhor de nossas orações. No entanto, a boa notícia é que Deus também ouve a nossa oração mais tímida. Sabe do que Deus se agrada? Daquela oração espontânea, que sai lá do fundo do coração, aquela que você tem confiança, que você tem fé, que você acredita que Deus é soberano e que Ele atende no tempo dele, você tem paciência de esperar. Ele está sempre pronto a ouvir todas as orações sinceras. Ele tem prazer em responder às nossas preces e se agrada em enviar a sua ajuda. E sabe o que mais? Deus tem 1000 maneiras de nos ajudar, das quais a gente nem sabe, da qual a gente não sabe nada. Isso está lá em Jeremias, no capítulo 33 e o verso 3, e também no Desejado de Todas as Nações, página 330. Agora, o único motivo que pode explicar esse fato surpreendente de Deus agir na nossa vida, de Deus nos atender, é que Ele nos ama. Simples assim, Ele nos ama. Ele nos ama eternamente e deseja o melhor para nós. Em sua graça, Deus quer nos presentear com o que realmente precisamos. Não é? De repente, eu não preciso de um carro, mas, de repente, alguém pode precisar de uma porta aberta de um trabalho, pode precisar de uma saúde melhor, pode precisar de um conhecimento melhor da palavra de Deus. Então, Deus está pronto a nos atender com aquilo que realmente precisamos. Eu não preciso de um carro, eu tenho saúde ainda e eu posso andar a pé porque eu vou pedir. Deus me dá um carro. Eu moro aqui pertinho, a 30 minutos daqui, não é? Mas Deus sabe o que realmente a gente precisa. E por ser nosso Criador e Redentor, Ele sabe melhor do que nós o que é necessário. Portanto, em resposta às nossas orações, Ele concede aquilo que nem sequer sabemos pedir. E tem um verso na Bíblia que diz isso, né? Que a gente recebe mal porque a gente pede mal, a gente não sabe pedir.
Em última análise, nosso relacionamento com Deus em oração é uma questão de confiança. Confiamos nele o suficiente para entregar nossa vida inteiramente em suas mãos, sem qualquer hesitação. Todas as vezes que eu vou dormir ou que eu vou sair de casa, eu falo para Deus: Senhor, minha vida está em tuas mãos. O Senhor faz o que o Senhor quiser da minha vida. Mas que a minha vida esteja salva. Aconteça o que acontecer. Eu quero que minha vida agora esteja em tuas mãos. E assim eu oro por mim, pela minha família, pela minha igreja aqui do Boa, pelos nossos irmãos de outras igrejas, pelos nossos irmãos espalhados aí em toda a face da terra. Que a nossa vida esteja nas mãos de Deus. Outra coisa, ousamos pedir coisas que somente Ele pode prover e confiamos plenamente crendo que Ele proverá, qualquer que seja a nossa necessidade, em seu próprio tempo. Porque a gente quer resposta para hoje, né? A gente pede hoje e fica lá esperando. Deus, será que agora? Será que vai ser hoje ainda que Deus vai me responder? A gente é muito impaciente, né? Ansiosa. Mas será que a nossa ousadia em orar é confiar que Deus vai atender no tempo dele? Leva o tempo que levar? Sabe, irmãos, acho que eu já falei aqui outras vezes que eu orei pela Mariana durante toda a vida dela, os 22 anos. Eu orava para que Deus desse a ela a chance de andar, de falar, de conviver com outras crianças, de estudar, porque ela tinha 22 anos quando ela faleceu. E eu orei durante todo o tempo dela, desde que ela nasceu, e que o médico disse: olha, sua filha vai ser um eterno bebê, ela vai ser um bebezão. Mas eu não queria acreditar naquilo, eu queria acreditar que Deus, eu sempre acreditei, na verdade, né, que Deus é maior que o conhecimento médico. E eu orei todo esse tempo, mas a resposta não veio ainda. Sabe por quê? Por que a resposta não veio? Porque, embora Mariana esteja no pó da terra, lá na sepultura, esperando Jesus voltar, eu sei que eu vou ter essa resposta. Ele vai responder. Ele não respondeu no meu tempo, no tempo que eu quis. Mas ele vai responder quando ele voltar. Essa é a minha certeza, essa é a minha confiança em Deus. Não é? E muitas coisas eu venho pedindo para Deus, ele ainda não respondeu, mas no tempo certo ele vai responder, nem que seja com um não, porque o nosso pedido é segundo a vontade de Deus, não é segundo o que eu quero, não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que Deus quer, é aquilo que Deus permite que seja, né? E assim, irmãos, eu vou vivendo todos os dias, eu vou orando todos os dias, confiando e esperando no tempo de Deus para Ele resolver os meus pedidos, para Ele me responder. Isso falando do tempo de Deus, isso só funcionará se humildemente nos colocarmos na poderosa mão de Deus, confiando e sabendo que Ele é bom, que Ele ouve e está preparado para nos dar alívio e tem 1000 maneiras de nos ajudar, nas quais nem sequer pensamos. Veja bem, essa foi a experiência de muitas pessoas que viveram nos tempos bíblicos. Vamos ver aqui algumas pessoas. Lá em Êxodo, no capítulo 14, o verso 13 e o 14. Vamos ver quem passou por essa experiência. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios
que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Esse fato aconteceu, vamos lá ver o outro. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Nesse contexto aqui, foi quando Moisés tirou o povo de Israel lá do Egito, e eles estavam descontentes com a situação que eles estavam vivendo ali. Porque lá, mesmo eles sendo escravos, prisioneiros de Faraó, eles achavam que eles estavam em melhores situações do que quando Moisés tirou eles de lá. Né? Eles tinham saudade da vida que eles tinham lá, das coisas que eles comiam, mesmo sendo espancados, mesmo trabalhando debaixo de sol quente, mesmo sendo oprimidos, mas eles não estavam contentes de ter sido libertos daquela vida que eles viviam lá. Outro texto, 2 Crônicas, capítulo 14, verso 10 a 12. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos. Viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Essa foi também uma experiência de súplica, né, de um fato difícil aí na vida do rei, né, do Asa. Mas ele tinha confiança em Deus. Ele sabia que ele podia clamar porque Deus é soberano. Tem mais um texto. É o capítulo 20 do mesmo livro, né, de Crônicas. Capítulo 20, verso 15 e o 29. E disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Que mais? O outro é o 29. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Vejam bem, enquanto as pessoas estavam ali com medo, né, porque a nação era fraca, os soldados eram poucos, e havia uma batalha maior sobre eles, quando clamaram ao Senhor, olha o que aconteceu. Aqueles inimigos, aqueles soldados inimigos, ficaram aterrorizados quando viram que Deus é que havia pelejado com eles a favor de Israel. O que mais que a gente tem aqui? Quando foram confrontadas com desafios e dificuldades intransponíveis, Deus deu a essas pessoas, que a gente lê os textos, ajuda e uma solução que, humanamente falando, era totalmente inesperada. Então, quando oramos, estamos dando um passo de fé, confiando em Deus para cuidar de nós por causa do nome dEle. E quando orientamos nossa vida de acordo com a vontade de Deus, convidamos o Senhor a fazer parte do nosso trabalho, da nossa família, das nossas amizades, dos nossos encontros, do nosso casamento, nossa relação com os filhos. Não precisamos estar na igreja para orar a Deus,
Podemos orar durante nosso deslocamento, enquanto lavamos a louça ou a roupa. Podemos orar enquanto estamos ao computador ou no local de trabalho. Podemos orar de maneira profunda quando criamos um tempo especial para Deus. Então, de primeiro quando eu era criança, assim, né, eu achava que Deus só ouvia aquela oração de joelhos. Eu pensava isso. Então, tem que ajoelhar e até durante muito tempo eu achava isso. Eu tenho que orar de joelhos, senão Deus não vai me ouvir. Mas aqui a gente viu que não. E a gente já viu outros sermões falando sobre isso, né? Outros pregadores que falaram sobre isso, que a gente pode orar a qualquer momento. Esteja fazendo qualquer tipo de atividade que você esteja fazendo, você pode orar que Deus vai atender. Mas o importante também, que eu acho mais importante, é quando você separa um tempo para isso. Você vai dedicar um tempo especial onde você vai conversar com Deus. Ali você vai conversar mesmo. Você vai abrir o seu coração e vai conversar com Deus como se você estivesse conversando com alguém do seu trabalho, com alguém da sua casa, não é? Com alguém da sua família, um amigo. Esse é o tempo especial que você e eu devemos fazer isso, separar para Deus. A oração cultiva uma atitude no coração que reconhece e aceita a soberania e o amor de Deus. Irmãos, isso é uma grande verdade. A oração, quanto mais você conversa com Deus, mais você entende do amor dele, mais você se abre, você tem liberdade. E ela muda a nossa atitude. Estou eu aqui falando. Quem me conheceu aí na adolescência, por exemplo, eu era uma adolescente revoltada, eu era uma adolescente impaciente e, acima de tudo, eu era muito revoltada. Eu não entendia as pessoas e acho que as pessoas também não me entendiam. E havia uma guerra muito grande dentro de mim, porque eu não sabia que rumo tomar da minha vida. Mas quando eu comecei a conhecer Deus, assim, de maneira mais profunda, eu fui mudando, minha vida foi mudando. Quanto mais eu comecei a ouvir sobre Deus, estudar sobre Deus, falar com Deus em oração, mais a minha vida parece que eu fui me limpando, sabe? Parece que eu fui me limpando daquela rebeldia, daquela raiva que eu tinha das coisas. As coisas não davam certo para mim. E eu ficava pensando, puxa, por que dá certo para fulano e não dá certo para mim? Por que as coisas boas só acontecem com os outros, comigo só acontece coisa ruim? Mas acontece que eu é que não estava andando no caminho certo, não é? Eu é que estava buscando coisas não tão boas para a minha vida e estava deixando Deus de lado. Eu estava pensando só no hoje, no hoje, no hoje, só no querer, no meu querer, eu quero. E não estava pensando e que todas as coisas vinham de Deus e que o melhor Deus tinha para mim. Graças a Deus que a oração foi mudando a minha atitude, a minha vida, a minha maneira de viver, né? A oração pode mudar nossa atitude. Na verdade, ela pode mudar a nossa vida, ela nos ensinando a nos concentrar no caráter de Deus e a confiar no seu tempo. A oração proporciona uma nova perspectiva muito necessária, que só vem quando temos uma clara visão de Deus. Estar na presença de Deus renova a vida, fortalece a fé e desperta a esperança. Olha o que a oração faz. A oração é um remédio para a nossa vida. Não é? Sabe por quê? Porque, como eu disse, a oração e a presença de Deus, ela transformou a minha vida. Ela fortaleceu a minha fé,
que talvez fosse quase nada, mas veio essa chama da fé, ela acende a nossa fé e ela desperta em nós a esperança que pode estar adormecida. Então, a oração, no meu entendimento aqui do texto, a oração é um remédio para a nossa vida. E mais, ela inspira coragem e nos concede ousadia santa para nos aproximarmos de Deus. Porque nos deleitamos em nosso poderoso Criador e amoroso Redentor, somos liberados do desejo de ter mais para nós mesmos. Sabe aquele egocentrismo que a gente falou no começo? Então, a gente é liberado desse desejo de pensar só na gente. O pecado nos faz olhar horizontalmente para as coisas desse mundo, em busca do que só pode ser encontrado verticalmente na presença de Deus. Então, a gente costuma olhar assim, né? A gente costuma olhar na posição horizontal, quando a gente deveria centralizar a nossa oração de maneira vertical. Porque na maneira vertical é que a gente está olhando para Deus, está olhando para o futuro não está lá, o futuro está lá em cima. O futuro será aqui, quando essa terra for renovada. Mas aí a gente não vai precisar de nada, porque Deus já preparou tudo. Agora vamos falar um pouquinho do Pai Nosso. Talvez a oração do Pai Nosso seja o aspecto bonito e importante que Jesus quis nos ensinar na oração do Senhor. É uma oração que, para muitos, infelizmente, se tornou mera atividade labial. Quem já foi aqui num velório de outras pessoas que acreditam em santo, acreditam na Virgem Maria, acreditam como chama mesmo? Imortalidade da alma, que recomenda o corpo, né? Ou a alma, não sei, acho que recomenda o corpo. Acho que é isso. Então, aí vem aquela ladainha, né? De várias orações do Pai Nosso, várias orações da Virgem Maria. E aí fica um negócio mecânico. E esse é um perigo que a gente corre também, de entrar nesse mundo de fazer uma oração mecânica. Já prestaram atenção como você ora na hora de se alimentar, na hora da refeição? Talvez seja uma oraçãozinha bem pequenininha e aquele negócio mecânico que a gente já está acostumado. Senhor, muito obrigado por essa comida que está aqui, muito obrigado pelas pessoas que têm o que comer, abençoa o nosso alimento e abençoa as pessoas que não têm, para que, de alguma forma, elas também possam ter o que comer e assim ninguém fica com fome. E assim sucessivamente vai nossa oração. Então, a gente faz uma oração que a gente nem ao menos pensa naquilo que está falando. Então, a oração do Pai Nosso, ela se transformou em uma rotina irrefletida, porque a repetimos sem pensar. Mesmo assim, se orarmos deliberadamente e com propósito, talvez seja a oração mais perigosa e revolucionária que existe. Essa oração, Jesus ensinou para os discípulos, quando ele estava lá com os discípulos. E olha quantas gerações vieram de lá para cá até chegar a nós. E essa é a oração modelo que ele ensinou. Mas é o modelo. Isso não significa que a gente vai orar só o Pai Nosso. Igual num rosário lá, que eles vão separando as pedrinhas. Bom, aqui já foi um Pai Nosso, aqui já foi 2, aqui já foi 3. Mas é uma oração modelo. E ele disse assim, portanto, orem assim. Ô, João, você quer projetar para a gente aqui, Mateus capítulo 6,
verso 9 a 13. Então, Jesus, conversando com os discípulos, foi ensinar para eles um modelo de oração, e ele disse assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Parece simples, parece uma oração simples, não é? São 4 versos, mas olha só. Deixa eu ver aqui, uma coisa aqui. Quantas vezes você tem orado e tenha falado assim: Deus, estou te pedindo isso, mas seja feita a tua vontade, não do jeito que eu quero. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim como é feita no céu, que seja feita aqui na terra também. É uma oração, são versos de uma oração que a gente precisa pensar antes de orar. Pelo seguinte, olha só, tem mais aqui. Quando fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje, aqui a gente pode fazer um paralelo. Por quê? O pão, a gente precisa muito da comida. O pão que nutre o nosso corpo físico. A gente precisa de comida para a gente ficar de pé, para a gente ter força para trabalhar, não é? O nosso cérebro funcionar, a gente precisa de comida. Precisa do pão nosso de cada dia. Mas o mais importante é você pedir o pão vivo que desceu do céu para nutrir a sua vida. Para nutrir de esperança, de fé, de força espiritual, de sabedoria. Então, o pão aqui pode ser 2 tipos de pão. Não é? O pão físico e o pão espiritual. A presença de Jesus na sua vida e na minha vida faz toda a diferença. Agora, tem uma parte aqui que eu acho que é uma das mais difíceis. E para a gente fazer isso, só com a graça de Deus na nossa vida. Olha só. Aí está lá orando e diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Essa palavrinha aí, perdão, ela é uma das coisas mais difíceis da nossa vida. Porque uma coisa é você levar chibatada de uma pessoa, a pessoa está te importunando, está te ofendendo, te maltratando, está te pisando, e aí você ainda tem que perdoar essa pessoa. Mas só que tem os 2 lados. Eu posso ser essa pessoa que estou ofendendo alguém. Talvez eu esteja fazendo isso inconscientemente. Talvez sem vontade, sem maldade, não é? Então tem os 2 lados. Pedir perdão e perdoar é algo que não está em nós. Isso não está na nossa capacidade. Isso vem de Deus. Então, eu já passei por essa situação de muitos anos. Mas eu também orei por muitos anos, pedindo que Deus me ajudasse a ser uma pessoa que perdoasse. E graças a Deus, Deus me deu esse coração humilde, perdoador. Eu posso até ficar magoada com certas situações,
Posso sim, posso me sentir ofendida e ficar magoada, mas não com raiva. E então, a Bíblia diz que se a gente não perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos maltratam, a gente não deve nem orar o Pai Nosso. Nem orar, porque Deus não vai ouvir. Porque Deus, sendo soberano, Ele nos perdoa. E olha que a gente não erra com Deus uma vez só. Né? Mas Ele nos perdoa. E é isso que Ele quer de nós. Que a gente perdoe aqueles que nos ofendem, que nos maltratam. Deixa eu ver o que mais. Ah, sim. E não nos deixes cair em tentação. Irmãos, isso aqui também. Se não for Deus na nossa vida, é muito fácil a gente cair em tentação. Não precisa ser coisa extraordinária. Um pecadão, como diz, né? Precisa ser uma coisa grande, muito feia, muito ruim. Mas pecado a gente comete a todo instante. Às vezes, um pecado que a gente até pensa, não, mas isso aqui é tão simples assim. Nem é pecado. Deus nem vai fazer questão disso. Mas é pecado. Porque para Deus não tem essa definição de pecadinho ou pecadão. Para Deus, pecado é pecado e não importa qual seja o nível. Não é? Então, a gente precisa andar com Deus como Enoque andou. Não é? Para a gente ter sabedoria, ter força, né? Na hora da tentação, você saber sair fora. E que mais? Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. O mal está aí à nossa volta. O mal permeia a nossa vida. Não é? E nós precisamos clamar a proteção de Deus. Livramento, Deus nos livra do mal, porque o mal anda ao nosso derredor aqui. Muita coisa pode acontecer durante um dia ou uma noite. Então, só Deus pode nos livrar do mal. Você pode ter 10 fechaduras aí na porta, eu vou trancar, vou deixar bem trancada, vou trancar a janela, vou trancar tudo. Vou trancar portão e vou sair segura. Não está seguro. A segurança está em Deus. A segurança não está na fechadura da porta. Não é? Eu vou colocar aqui um segurança aqui na porta. A segurança não está no homem. A segurança está em Deus. É Deus quem nos promove a segurança. E mais. Porque de Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. De Deus é o poder para todas as coisas. A Ele toda a glória, toda a honra, porque Ele é Deus, só Ele é Deus. Somente o propósito de fazer a vontade de Deus, promover seu reino, adorar seu nome e nos deleitarmos em quem Ele é e no que Ele representa, nos capacita a nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Outra coisa, quantas vezes na sua oração, seja aquela oração especial de você com Deus, ou naquele momento que você está se deslocando lá no seu carro, lá para o trabalho, você tem pedido a Deus que o reino dele venha logo. Senhor, venha o teu reino aqui nessa terra. Quantas vezes você tem pedido isso para Deus? Senhor, venha a nós, humanidade, humanos, o teu povo, os teus filhos, venha o teu reino aqui nessa terra. É importante a gente falar isso, porque quando a gente fala isso, a gente está abrindo o nosso coração a Deus, desejando que Ele volte logo e nos tire dessa terra cheia de violência, cheia de maldade. Perdoando os que nos fazem mal, resistindo às tentações, recebendo de Deus
tudo o que precisamos para viver de maneira agradável a Ele e que seja uma bênção para os outros. Essa é uma outra coisa que eu falo para Deus nas minhas orações. Senhor, que eu seja uma bênção na vida das minhas patroas, que eu seja uma bênção para os meus filhos, que eu seja uma bênção na minha igreja para os meus irmãos, que eu seja uma bênção na vida de alguém com quem eu conversar hoje indo para o trabalho ou voltando do trabalho. Que as minhas palavras sejam palavras que abençoem as pessoas, que deem a elas um pouco de esperança. Essa deve ser a nossa oração, irmãos. Se colocamos Deus em primeiro lugar, se Ele é o maior desejo da nossa alma e o deleite do nosso coração, se Ele expande nossa mente, não precisamos nos preocupar. Não precisamos nos preocupar. Se compreendermos quem Deus realmente é e o que Ele fez por nós, ficaremos admirados. E o desejo da nossa oração refletirá um pouco do mesmo amor altruísta e da beleza que caracteriza Deus. Olha só, irmãos, eu imagino que o nosso rosto se ilumina quando a gente tem uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus através da oração. Eu imagino que quando a gente sai na rua, as pessoas percebem a diferença. Porque às vezes eu entro num carro de aplicativo, e aí começo a conversar um pouquinho assim que a gente conversa, a pessoa logo pergunta, a senhora é evangélica? A senhora é crente? Pergunta assim, sabe? Eu acho que reflete na gente. Quando colocamos Deus nitidamente no centro de nossas orações, reconhecemos que o que Ele nos dá é suficiente para satisfazer todos os nossos anseios. Irmãos queridos, eu não sei o que essa meditação, essa reflexão fez na sua vida, mas na minha vida eu posso dizer que fez muita coisa. E nós já ouvimos muitos sermões aqui sobre oração, mas cada vez que a gente ouve, a gente tira uma lição diferente, uma lição, um aprendizado a mais nesse conhecimento. E aí a gente vai praticar. O que a gente aprendeu aqui não vai ficar só com a gente vai aplicar na nossa vida e vai levar essa esperança para outras pessoas também. Então, queridos, aqui termina a nossa reflexão de hoje. Eu espero que você que está nos assistindo aí também tenha uma vida transformada através dessa mensagem. E vocês, meus irmãos, que estão aqui, que Deus os abençoe poderosamente. Que Deus te guarde, te abençoe, fortaleça a sua fé no decorrer dessa semana e que você segure firme nas mãos de Deus, ande com Ele todos os dias da sua vida até que Ele volte, porque aí sim o reino de Deus será estabelecido aqui nessa terra e a nossa vida vai mudar e mudar para melhor, porque Deus quer nos dar o melhor.